Nós estamos começando mais uma série no culto de jovens que é o quê? Unidade. É algo tão poderoso para as nossas vidas. É algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, né? E eu gostaria de começar a compartilhar com vocês algumas coisas do que o Senhor falou comigo. A unidade, se você não sabe, no céu ela foi tocada. Ela foi tocada de uma forma ruim. Existia uma unidade no céu. Existia algo poderoso ali, o mover do Senhor, o Senhor estava ali, todos o adoravam, mas alguém se rebelou ali no céu. E resolveu quebrar essa unidade que existia ali. E a gente não sabe como, mas além de quebrar a unidade, conseguiu levar 1/3 com ele, o diabo. O diabo, ele quebrou a unidade nos céus, e quando ele veio para a terra, ele quebrou essa unidade também. Ali em Gênesis 3:13, a mulher fala que a serpente o enganou. A serpente enganou ela. O diabo a enganou. E o que o diabo fez? Destruiu a unidade nos céus e tentou destruir a unidade na terra. Parece que é uma coisa tão boba. Mas eu estudando essa palavra, não é algo que não é de hoje, faz mais de um mês que quando o Dô falou para mim, olha, nós vamos começar, você quer ministrar isso? E aí o Senhor já começou a ministrar ao meu coração sobre isso. E ali o diabo, ele destrói a unidade com Deus, e ele não pode mais habitar com Deus. Quando eu e você destruímos a unidade com Deus, nós não podemos mais habitar com Ele. Não sei se você consegue entender isso, mas quando eu parei e refleti, eu falei, Senhor, se eu quebrar a unidade com o Senhor, eu não posso mais habitar no mesmo lugar que o Senhor. Para que nós possamos estar com Deus, o pré-requisito é ter unidade. O pré-requisito é, eu preciso ter unidade. Mas eu preciso ter unidade só com Deus? Eu preciso ter unidade só com os céus? Não, eu preciso ter unidade com essa pessoa que está aí do seu lado. A nossa unidade, ela tem que ser com a pessoa que está ao seu lado. Você sabe viver em unidade? Você tem vivido em unidade? A unidade faz com que eu e você chegamos ao céu. Aí você olha para mim e fala, eu não sei viver em unidade. Aí eu vou perguntar para você, quer aceitar Jesus? Quando aceitamos Jesus, começamos a aprender a viver em unidade. Quando realmente declaramos que o Senhor habita em você, nós começamos a aprender a viver em unidade. O diabo, ele não sabia viver em unidade. E o que ele não quer é que você viva em unidade. O diabo não quer que você viva em comunhão com quem está ao seu lado. Só que para algumas coisas nós precisamos aprender que também tem pessoas, ou você mesmo destrói a unidade. A unidade, ela é um conjunto, mas se você não souber cuidar dela, você destrói a unidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia já em 1 Pedro 2.
uma das coisas que eu vou falar aqui, não pense que eu vim aqui para te acusar, não vim aqui para mostrar, te colocar aos ventos, vamos dizer assim, ou te difamar. Antes de qualquer coisa, o Senhor falou comigo. Eu tenho aprendido sobre isso, não é há um mês atrás, faz alguns meses que o Senhor já tem falado comigo sobre isso. Porque Ele quer me ensinar. Me ensinar. Lá em 1 Pedro 1:2 fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Grifa aí. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Maledicências. Sabe o que significa maledicência? Fui procurar no dicionário. Qualidade de quem é maldizente. Ação ou hábito de dizer mal dos outros. Difamação, maldizer. Maledicência. É algo que destrói a unidade. É algo que acaba com a unidade. O diabo, ele acabou com tudo o que ele tinha no céu. Ele tinha tudo, mas ele resolveu destruir a unidade que ele tinha com o Senhor. Ele resolveu colocar tudo a perder. Um maldizente, alguém que fala mal um do outro, ou ouve alguém, coloca tudo a perder. Destrói a unidade. Quando Pedro fala sobre isso, ele coloca que nós precisamos largar isso. Não só querer o leite espiritual, não só se alimentar, mas nós precisamos tirar, despojar de algumas coisas que existem em nós. E ele deixa bem claro, um maldizente. Precisamos parar de falar mal. Eu tenho aprendido tanto sobre isso. O quanto isso destrói a igreja de Cristo. O quanto isso faz com que a igreja, o corpo de Cristo, venha a ser partido. Venha a ser destruído. Precisamos tirar isso da nossa vida. Um maldizente, alguém que falar mal, impede o crescimento da igreja. Impede que a igreja cresça. Impede que vocês, jovens, cresçam. Impede que você venha a ter uma comunhão com o Senhor. Precisamos arrancar das nossas vidas falar mal. Precisamos arrancar. Eu aprendi demais. Quando eu estava nos jovens lá em Mauá, como eu queria saber da fofoca da vida dos outros. Isso não é legal, mas era uma coisa que eu queria saber. Eu queria saber o que estava acontecendo. Por que só eu não sabia das coisas que estavam acontecendo? E quebrei tanto a cara por causa disso. Mas depois você vai crescendo espiritualmente. E o Senhor deixa bem claro, você precisa tirar da sua vida. Você precisa arrancar da sua vida. E eu comecei a entender que colocar a língua dentro da boca vai fazer com que a igreja cresça. Vai fazer com que vocês venham romper, como eu rompi um dia. Lá em Colossenses 3:8 fala assim: agora, porém, despojai-vos, abandonar igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Em Tito 3:1 fala: lembrando todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam e às autoridades. Sejam obedientes e sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam calúnia a ninguém. Sejam pacientes, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para todas as pessoas. Antigamente eles também faziam isso, eles também falavam mal, eles também difamavam as pessoas. Nós precisamos aprender. Eu vou falar de vários versículos aqui que fala que nós precisamos abandonar essa prática. Abandonar. E eu gostaria de dizer algo a você. Isso é uma questão de caráter. Caráter. Isso é uma questão que nós precisamos abandonar. Se na sua família só existia esse tipo de coisa, falar mal de pai e mãe, falar mal de tio, falar mal das outras coisas, falar mal dos vizinhos, você precisa abrir mão disso. Porque a questão é que você também continua falando. E às vezes você nem percebe mais. Isso destrói a unidade. Isso tem destruído o corpo de Cristo. Isso tem partido a igreja ao meio. Precisamos arrancar das nossas vidas coisas que são ligadas à maledicência. Deus leva muito a sério esse assunto. Me perdoe o que eu vou dizer agora. Eu estou trazendo um grande problema para a sua vida. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Você está aprendendo que maledicência não tem a unidade com o Senhor. Então a partir de hoje o Senhor vai começar a te cobrar. Pare de falar mal. Quando você pensar em falar mal, o Senhor vai falar: ei, você aprendeu que é pecado. Só não vai embora agora, termina de ouvir. Mas isso é crescimento para a sua vida. Se você quer crescer, ter uma igreja unida, ter a sua célula unida, o Senhor vai te ensinar hoje. Ele vai te ensinar hoje. O apóstolo Paulo, ele fala isso para as pessoas, para os líderes, que eles não podem continuar falando mal, que eles não podem maldizer de ninguém, eles não podem difamar as pessoas. Ele ensina que isso precisa ser arrancado do corpo de Cristo. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes. Isso é algo tão feio, né? Agora, para você, mulher, é tão feio, parece que é legal. Essa fama de que nós somos fofoqueiras, que gostamos de falar da vida dos outros, precisa ser arrancado do nosso meio. Isso não pode existir no meio da igreja. Não pode. Não pode, porque a mulher que faz isso, ela destrói a sua casa, destrói a sua unidade com o seu pai, com a sua mãe, com seus familiares. Destrói. Não existe. A gente muitas vezes quer, mas é um pecadinho, um pecadão. Isso não tem como medir. É pecado. Não se deve falar mal. Não se deve dizer mal das outras pessoas. Quantos conhecem a história de José? José era um cara que ele tinha tudo para falar mal de Maria. Só que quando o Senhor olhou lá do céu e viu que ele precisava procurar alguém decente, alguém que não ia sair falando mal, alguém que ia guardar, ele olhou para José e disse: esse é o cara. Esse é o cara. Ele achou alguém decente, alguém de exemplo. O que acontece?
Antes do anjo vir falar com ele já sabia que Maria estava grávida. Sabe o que José poderia ter feito? Ela está grávida. Na lei de Moisés, o que aconteceria com ela? Apedrejada. Apedrejada ela seria. Mas José foi alguém que escolheu não falar mal, não difamar, não expor. Ele guardou Maria. Ele guardou Maria. E ele não sabia o que era, o que estava acontecendo direito. Agora para e pensa comigo um pouco. Se José coloca ela no meio daquele povo e diz, ela está grávida. Ela estava guardada para casar com ele, ela era noiva dele. Só que aí depois o anjo chega para ele e fala, não tenha medo, porque o que está nela é do Espírito Santo. Não tenha medo. Não tenha medo quem ela é. Abra lá em Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada, guardada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela não dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O anjo conta para ele depois. Ele resolve guardar Maria. Então eu vou esconder. Vamos colocar para a história, para hoje. Você descobre que alguém está grávida, eu vou esconder? Não vou esconder. Mas quem precisa saber que essa pessoa está grávida? A mãe e o pai. Mais alguém precisa saber? Você precisa sair falando para todo mundo? Fulana está grávida, você viu? Fica saindo com os homens aí. Precisa? Não. Fulano de tal fez não sei o que ali, brigou, bateu na mãe. Quem precisa saber? Você precisa difamar a vida daquela pessoa? Você precisa colocar ela aos ventos? Precisa? Não, nós não precisamos. Se é caso de liderança, traga para o seu líder. Se seu líder não souber resolver, traga para o seu discipulador. Se o discipulador não conseguiu resolver, é seu pastor. Mais alguém precisa saber? Não. Vamos aprender a guardar a vida um dos outros. Se coloque no lugar você. Se coloque no lugar você. Que seja você que errou, que matou, que se prostituiu. Você se colocaria aos ventos? Sairia falando mal de você mesmo para todo mundo? E por que com os outros você faz? E por quê? Não é sua vida, né? Mas aí o que você faz? Destrói o corpo de Cristo. Destrói a unidade. Por que que dentro da igreja nós resolvemos colocar as pessoas à mostra? Para que ela venha a ser apedrejada? Mas Jesus não quer mais que ela seja apedrejada. E você se colocaria para ser apedrejado? Você imagina se você vai lá e comete algo com alguma pessoa. Mente, sei lá, bate, briga, enfim. No outro dia você se arrepende, vai lá e pede perdão. Ok, pediu perdão, mas aí você já contou para todo mundo, já falou para todo mundo. Como que você vai recolher as penas agora? Porque todo mundo já vai olhar para aquela pessoa de olhos diferentes. Aí aconteceu o pior. Você matou aquela pessoa. No outro dia você se arrepende. Você consegue pedir perdão para ela?
E por muitas vezes a gente mata a pessoa, mesmo ela estando viva, jogando ela aos ventos. José não foi alguém que fez isso. Quando eu li isso, quando eu entendi isso, eu falei pro Dô, meu Deus, isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Eu nunca tinha parado para entender o que nessa parte da Bíblia diz. Como é poderoso. Ele poderia ter jogado Maria ali, mas ele olhou e falou: não, eu vou guardar. Eu vou guardar ela, eu vou escondê-la. José era um homem justo. Você é justo? Você é alguém íntegro? Seja sincero com você mesmo. Eu estou falando de coisas grandes. Mas por muitas vezes a gente resolve difamar a vida do outro, falar mal do outro, porque a calça está feia. Porque a maquiagem não ficou boa. Porque o cabelo daquela menina ficou feio. Tudo isso é maldizer de alguém, falar mal. Nós não precisamos falar mal de ninguém. Deus, ele vasculhou a terra para encontrar José. Ele achou alguém íntegro. Alguém que realmente ia fazer a obra dele corretamente. Se o Senhor olhar para a terra hoje, olhar para essa igreja aqui agora, ele vai encontrar alguém justo, íntegro, que vai realmente fazer a obra dele? É como eu disse, isso foi para mim. Isso é para mim. Isso trouxe revelação ao meu coração, e da mesma forma que trouxe ao meu coração, eu quero que traga ao seu coração. Eu quero que você entenda isso. Vamos se recusar a difamar a vida de alguém. Se recuse a falar mal de alguém. Se recuse a ouvir falar mal de alguém. Quando nós destruímos a unidade, quando nós falamos mal de alguém, o mover do Senhor vai embora. O mover do Senhor vai embora. Quando você resolve falar mal de alguém na sua célula, sabe o que você fez? Arrancou o mover de Deus de lá de dentro. E aí quando você resolve dar ouvido a alguém que está falando mal, você tirou o mover de Deus da sua vida. É isso que você quer? Tirar o mover, tirar o Espírito Santo, né? Não tirar o Espírito Santo, mas parar com que o Espírito Santo se mova dentro de você? Em Lucas 6:28 diz: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O Senhor fala que nós devemos orar, falar bem. Falar bem. Eu devorar, olha, eu não estou gostando da situação, não gostei disso, mas de vez você falar eu não gostei e ir lá falar mal dessa pessoa, deixa eu ir orar. Deixa eu orar e colocar diante do Senhor. Sabe qual é o problema nosso ultimamente? Que nós oramos e não cremos naquilo que oramos. Não cremos naquilo que oramos. E às vezes você ora por alguém e fala, mas não vai mudar, vai continuar sendo assim. Não! Ore crendo naquilo que você está orando. Falar mal de alguém não prejudica só você. Prejudica a outra pessoa no mesmo nível. Então se você é alguém que fala, está aí pensando, não falo mal de ninguém mesmo. Mas se você tem emprestado o seu ouvido para ouvir alguém falar mal, você está no mesmo nível. Destruindo a unidade. Não fale mal. Quando Paulo fala para não falar mal, ele não fala que ele está protegendo você.
Ele está protegendo o outro também. Ele está te protegendo e protegendo a vida do outro. Não seja alguém que empreste os ouvidos para ouvir falar mal da sua liderança, das pessoas que estão ali na célula, das pessoas que estão na igreja. Sempre que você ouvir alguém falando mal, sabe o que você deveria fazer? Sabe o que era o correto nós fazermos? Ah, você está falando mal desse aqui? Ah, vem cá. Aqui, ó. Ó, então, ela tem uma coisa para falar para você aqui, ó. Alguém tem coragem? Eu vi uma pessoa fazendo isso. Ela tem uma coisa para falar, diga na cara dela. Chama ele. Fala, ó, eu não gostei disso. Mas e por que pro outro você fala com tanta liberdade? Tenha liberdade de falar para aquela pessoa. Chame ela. Em Tiago 3:6, abra aí, por favor. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ô pedacinho que te leva para o inferno. Quando falamos mal de alguém, quando deixamos a nossa boca falar mal de alguém, quando deixamos os nossos ouvidos ouvir falar mal de alguém, nós estamos dando brecha para o diabo. Abrindo a porta para o diabo entrar. O problema é que quando você começa a falar mal de alguém, vou só contar para essa pessoa, ela não vai falar nada para ninguém. Só que aí eu conto para o meu marido conta para o Rangel conta para o Josa, o Josa conta para a Lu. Só que eu contei o A. O Douglas contou o A e o B. O Rangel contou o A, B e C. Sabe por quê? Eu conto a história como eu quero. Eu ouvi do jeito que eu quis. Você só destrói mais. Você só vai deixando o diabo entrar mais. É isso que nós queremos? Ver a unidade destruída? Quem é maldizente? Um maldizente não deixa as bênçãos do Senhor vir. O diabo quer roubar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E isso é um pecado que parece tão bobo, mas que impede de você ser abençoado. Você vai ser próspero, vai ser abençoado, mas você não pode ser um maldizente, alguém que fala mal. Você não pode ser alguém que diz mal de outra pessoa. O Senhor quer te abençoar, mas nós precisamos arrancar isso das nossas vidas. Em 1 Coríntios 6:9, abre aí. Primeira Coríntios 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Olha onde o maldizente entra. No meio de pessoas avarentas, de prostitutas, de homossexuais. Você está entendendo o quanto isso é um pecado, tanto quanto os outros? O apóstolo Paulo diz que nós podemos ser impedidos de herdar o reino. O reino, o seu galardão. Você entende isso? Então não pense que só quem é um alcoólatra, ou alguém que usa droga, ou alguém que se prostitui, que não vai herdar. Alguém que fala mal não vai herdar. Alguém que difama a vida do outro não vai herdar. Em Marcos 7, 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicidas, os adúlteros, avarentos, as malícias, o tolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Tudo sai daqui e você contamina. Você quer destruir a unidade? Deus nos fala que a maledicência destrói o reino. Faz um grande estrago no meio da igreja. Quantas histórias eu já ouvi de igrejas sendo destruídas. Destruídas. Porque alguém inventou uma mentira porque queria inventar. Ou porque viu um negocinho ali e levou ali do outro lado uma coisa muito maior e destruiu. Você já parou para pensar que você já pode ter destruído a vida de muitas pessoas que andavam com você? Em Provérbios 16, 28, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Você está entendendo quantos versículos na Bíblia falam sobre isso? Que nós podemos destruir a unidade. Alguém que fala mal acaba com uma família. Às vezes você acaba com seus próprios amigos falando mal. E quando você se vê sozinho. Falar mal é pecado. Podemos criar tantos problemas com isso. Maledicência é uma brecha, uma legalidade de Satanás. Em Provérbios 26, 20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se não tivermos no nosso meio alguém que acenda um fósforo e jogue, vai cessar a contenda. Vai acabar. Não existirá mais. Não existirá mais. Mas pelo contrário, vamos nos conectar ao Senhor. Vamos receber as bênçãos do Senhor. Muitos jovens, parece que não, mas muitos jovens têm sido destruídos com isso. E ultimamente o que eu tenho percebido não é só as mulheres que têm aberto a boca para falar mal, né, fazer fofoca. Muitos homens têm se envolvido nisso. Muitos homens. Em Salmos 15, 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Esses herdarão. Você herdará? Você herdará o reino dos céus? Não podemos ser maledicentes, ativo e nem passivo. Não podemos dar os nossos ouvidos. Não destrua a sua amizade falando mal.
Não destrua a sua família, não destrua a igreja, não quebre a unidade. Não quebre a unidade. Eu vim aqui hoje para dizer que o Senhor tratou comigo, Ele tem tratado. Todas as vezes que eu penso em alguma coisa, o Espírito Santo fala para mim: ei, isso não. E por muitas vezes, parece que não, eu ia para falar uma coisa e o próprio Espírito Santo fechava a minha boca. E Ele falava claramente: vai falar mal? Se não for para falar bem, não precisa nem abrir a boca. Você quer destruir a unidade? Continue a falar mal. Ou você quer que essa unidade permaneça? Que ela venha a ser completa, para que o corpo de Cristo venha a crescer. Precisamos evitar a maledicência. Não devemos dar brecha a Satanás. Não devemos abrir as portas para ele entrar. Nós não podemos deixar a unidade quebrar como ele quebrou a unidade com o Senhor. Ele tem raiva de saber que você é unido. Ele tem raiva de saber que você é parecido. Ele tem raiva de saber que você está ali com o Senhor, porque ele não tem mais isso. Ele resolveu quebrar essa unidade. Não quebre a unidade com o Senhor. Não rache a igreja. Se você tem parado falando: mas e agora? Como que eu vou fazer? Eu preciso tirar isso da minha vida. Ore. Senhor, eu não quero mais falar mal de ninguém. Quando eu vejo eu estou falando, eu não quero. Ou se algum líder chegar para você e falar: olha, você precisa parar. Ouça. É Deus te ensinando. É Deus mostrando para você que Ele quer o corpo dele inteiro, unido. Uns com os outros. Comece a refletir dentro de você. Quem eu tenho sido? Alguém que tem trago as bênçãos? Ou tenho deixado o diabo entrar na minha vida e na vida das pessoas que estão me ouvindo? Eu tenho trago problemas para a minha vida e trago problemas para as pessoas que estão ao meu redor? Ou eu tenho fechado as brechas e não tenho ouvido, e não tenho dado o meu ouvido para esse tipo de pecado? Feche seus olhos. Não converse com ninguém agora. Queria que você, em primeiro lugar, começasse a pedir perdão para o Senhor. Hoje de manhã, eu saí e fui conversando com o Espírito Santo. O Senhor falou claramente ao meu coração sobre os jovens dessa igreja. O Senhor disse muito claro, eu estava ali, eu comecei a refletir naquilo, eu senti o meu coração queimar. O Senhor falou: eu cansei de acender um fósforo, jogar no meio dos jovens e eles mesmos apagarem, por dizer mal um dos outros. O fogo do Espírito Santo não pode virar uma chama se existe alguém falando mal.
O Senhor falou claramente ao meu coração sobre essa igreja, não disse sobre outra. Mas Ele falou, eu cansei, eu quero colocar uma labareda de fogo. Eu quero acender para que ela nunca se apague, para que o Espírito venha, para que o meu Espírito haja no meio dessa cidade. Para que eu possa agir no meio desses jovens. O coração do Senhor anseia pelos jovens dessa cidade, desse lugar. O Senhor falou claramente, o meu coração queimava. Eu quero colocar uma labareda de fogo e que ela nunca venha se apagar. Porque eu quero que esses jovens venham clamar, buscar, venham bendizer o meu nome. Venham declarar que as outras pessoas serão salvas. Vão olhar para essas pessoas com os olhos da fé. O problema é que nós temos enxergado com os olhos naturais. O Senhor não quer mais te dar um olho natural. Ele quer te dar os olhos dele espiritual. Ele não quer mais que pecadinho ou pecadão faça parte de vocês, da nossa igreja. Ele não quer pecado nenhum no nosso meio. Mas para isso, você precisa mudar o seu caráter. Você precisa dizer, eu não quero mais. Eu abandono essa prática. Eu abandono, eu não quero dizer mal. Eu não quero falar mal, eu não quero dar meus ouvidos. Eu abandono essa prática. Mesmo que seja pequenas coisas. O Senhor quer te trazer para a unidade dEle. Próximo dEle. Ele não quer um corpo rachado. Ele quer um corpo perfeito aos olhos dele. E você se inclui nessa. O Senhor quer usar você. Vamos cessar com a maledicência no meio da igreja. Vamos cessar, vamos acabar. Não podemos deixar Satanás entrar por essas brechas. Por muito tempo, eu tenho visto Satanás tentar destruir. E às vezes a gente acha que é por algum outro pecado que cometemos. Mas desse você já pediu perdão, desse você já se arrependeu. Mas o Senhor fala para você, para de ser um maledicente, alguém que diz mal, para. O Senhor quer agir na sua vida. O Senhor quer agir na sua vida. Abandone isso. Abandone. Abandone. Precisamos olhar um para os outros com a unidade de Cristo. Com a unidade de Cristo. Com um corpo perfeito. Vamos errar sim, mas com unidade nele. Nele o Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Como vou conquistar os jovens dessa cidade se eu continuo dizendo mal dos meus próprios amigos? Como? Como o Senhor te trouxe aqui para acabar com esse pecado na sua vida? Comece a pedir perdão para Ele. Se você precisa pedir perdão para alguém, faça isso. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque é o Senhor quem está te ensinando, moldando você hoje. Se a pessoa não está aqui,
Faça isso amanhã. Não faça por WhatsApp. Faça olho no olho. Arranca meu coração. Peça perdão. Um coração igual ao teu. Peça perdão. Ah, Jesus, como eu pequei, como eu peco, Senhor, em falar mal das pessoas, em emprestar o meu ouvido, Pai. Senhor Jesus, perdoa a sua igreja, me perdoa. Não quero ser alguém maldizente, alguém que faz parte da maledicência. Eu quero ser alguém que faz parte do seu reino. Quero ser alguém que fale bem, venha dizer bem um dos outros. Eu quero, Pai, que da minha boca venha correr um rio de água viva. Eu quero que dos meus lábios saiam somente louvores. Eu quero que dos meus lábios venha somente abençoar a vida das pessoas, dizer bem, falar bem. Ah, Jesus, eu não quero ser alguém que acende a fogueira falando mal, mas eu quero ser alguém que apaga essa fogueira.